Fala, cambada do céu! Tudo bem com vocês? Olha nós de novo aí. Fala aí, Lozito. Fala aí, Peri, falar sobre um álbum muito bom, lançado agora já nesse finalzinho de ano. Tem muita coisa saindo boa, né, nesse período, cara, incrível. O ano já tava muito bom, mas o final de ano melhor do que a gente esperava. E um review que era pra gente ter feito aí até um tempinho, né? Porque veio Há um tempinho, assim. primavera, veio uns bagulho, a gente tá adiando esse review aí pra gravar, pra poder falar sobre essa, pra mim, acho que pra você também, baita surpresa que foi Midnight, 10º álbum de estúdio da Taylor, né, cara? Como ela falou num comunicado pra imprensa, as 13 histórias de noite sem dormir espalhadas pela minha vida. Eu confesso que quando eu vi essa descrição dela, achei que ia ser algo mais levado para um lado de sobras, né, e coisas desse tipo, mas Uhum. não. Acho que é o trabalho até mais autêntico dela, assim, que eu já ouvi de verdade. Eu posso falar uma parada? Eu não Definitivo, acho assim. totalmente equivocado falar. Não é que sejam sobras, mas eu acho que talvez são aquelas texturas, aqueles momentos de recortes da vida dela. E desde que ele foi anunciado, diz que foi anunciado em agosto, né? Os detalhes foram muito sigilosos, né, sobre o álbum. E geralmente ela faz todo um buzz, um auê em cima, fazendo às vezes como se fosse meio que easter eggs, né, para poder os discos serem construídos. Esse daqui eu acho que foi uma coisa mais sucinta. Foi tipo, a gente começou a Uhum. descobrir o que estava acontecendo no álbum naquele Midnight Mayhem with Me, né, que ela fez pro TikTok. Inclusive, né, uma Sim. série que ela, de videozinhos curtos, que ela explicava ali música a música, inclusive a gente descobrindo que ia ter a colaboração com a Lana. O que eu quero falar, assim, minha impressão, mais do que uma percepção sobre sonoridade, sobre o que ela tá falando, sobre essa coisa de falar de ser autêntica, que eu acho que eu sinto tudo isso aqui, nesse trabalho Uhum. aqui. Eu acho que tem coisas interessantes realmente de abordagem que ela traz aqui pro trabalho, mas eu sinto muito talvez uma consolidação do momento da Taylor Swift aqui com esse trabalho. E no sentido que não que eu acho que seja o ápice, mas eu acho que seja talvez só realmente ela vinha construindo isso, aí virou meio que um marco zero. Daqui pra frente a gente talvez vai ver com mais nuances algumas coisas. Eu acho impressionante, cara, a capacidade da Taylor que ela tem de conseguir expandir e meio que fundir, né, essa mitologia dela. Como ela consegue, cara, revisitar esse passado dela, tornar ele mais aprofundado, mas acho que ao mesmo tempo conseguir, acho que se renovar e se reinventar nesse processo. Folklore e Evermore. A Taylor começando a talvez a se pensar como autora, esse flerte ali com um indie folk, e ao mesmo tempo sendo uma espécie de um diálogo com o que eram as raízes country dela, do começo de carreira. E ao mesmo Sim. tempo, essas próprias raízes country foram reabordadas e recolocadas de uma forma, acho que um pouco mais maduro nessas regravações que ela fez. O Fearless e o Red, né? Pensando pelo nome, né? Taylor's Version e From the Vault. Ou seja, Uhum. coisas que eram guardadas especificamente dela, coisas que ela queria talvez dizer ali, e a versão da Taylor não é só porque ela queria retomar o controle dos direitos das masters, é muito essa coisa. A Taylor tentando se reafirmar, ou pelo menos retomar a sua própria voz. Que eu acho que o momento Reputation barra Lover, eu acho que foi um Uhum. momento da carreira dela que ela estava um pouco perdida, de certa forma. Sim, sim. Porque eu acho que ela até o 1989, ela cresceu tanto. O sucesso foi tão acachapante. Eu acho que chegou num momento que ela não soube bem o que fazer. O Reputation com essa coisa de beat, né? Bad Girl. E o Lover Uhum. tentando buscar um pouco do que foi a sonoridade do 1989. Só que de uma forma, acho que um Uhum. pouco meio atabalhoada, assim. Sim, Eu sim. acho que tem ideias interessantes ali, como levar aquilo pra frente, mas eu acho que não é um álbum tão conciso quanto esses outros que eu citei dessa fase mais áurea dela ali. Eu acho interessante o como que essas formas que ela foi buscando de se reaproximar de si mesmo e se reaproximar, inclusive, das pessoas que eu acho que ela sabe que, por maior que ela fosse, por mais famosa que ela estivesse ficando, mas se a Taylor é o que ela é hoje em dia, é por causa dos fãs dela. Uhum. Eu acho que todos Uhum. esses trabalhos, inclusive pensando nesse disco, certamente ele passa por algumas ideias e conceitos dessa trajetória da Taylor. Por mais que ele foque Uhum. sonoramente muito em alguns aspectos da sonoridade, a gente não vê tanto aqui a parte folk, por mais que eu acho que veja o minimalismo, que seria da parte folk recente, é uma coisa muito mais synth pop aqui nesse sentido, o disco, né? Sim. Por isso que eu falo que aqui parece a consolidação, porque como que ela conecta tudo, esse lore dela,
Porque se antes parecia que ela tava fazendo uma coisa muito Marvel, tá ligado? Uhum. Todo disco você tinha que ter várias referências de clipe e tudo. Ainda tem essas coisas, sabe? Há coisas que ela falou lá atrás, as situações da É. vida dela, sabe? Isso é até um pouco complexo, eu acho que pro fã novo ou pra pessoa que quer se interessar na Taylor entrar dentro da sonoridade dela. Eu várias vezes pra Uhum. fazer a review, tem muita coisa que eu ainda não sei. E eu tento por isso mais tentar focar mais no que ela tá tentando dizer ali no disco e do que o pouco que eu sei da mitologia dela, a trajetória dela, tentar alocar as coisas, mas esse é um disco que eu sinto ele um pouco, ao mesmo tempo que sabendo conectar as coisas, sabendo reverenciar a carreira dela, agradar o fã clássico de uma forma nova, meio que reimaginada, né? Eu também sinto que ele é muito palatável para pessoas que não necessariamente precisam conhecer a Taylor Swift, assim. De tudo que você falou, assim, o que fica mais claro para mim é esse lance da consolidação, de direcionamento mesmo para o que ela dá, o que ela quer dar para o som dela e para a carreira dela, para a imagem dela, como você falou, É. lance meio Marvel, que sempre tem mil referências estéticas, e da produção, e de como está o momento dela, e de também informações que as pessoas sempre vão atrás de como está a vida pessoal dela em cada período, sabe? Então, ela é uma pessoa muito documentada, vamos assim dizer. E eu acho que até por isso ela não consegue escapar disso, sabe? De no álbum não deixar tudo com muita informação. Eu acho que isso naturalmente acontece. E eu acho que no Midnights agora ela meio que conseguiu direcionar isso para ter realmente essa cristalização do que ela quer. Por exemplo, a gente estava falando do Folklore e do Evermore, que foi uma clara guinada assim, um som mais alternativo, vamos generalizar assim, vai. Uhum. Para não entrar em muitos termos de folk, de se é indie, se não é indie, mas enfim, ela quis dar uma alternativizada no som. E eu acho que ela encontrou, enfim, essa linguagem dela mais alternativa no Midnight, sabe? Não Uhum. só porque ela viu que não precisava se afastar totalmente do pop que ela já fazia antes, porque aqui Uhum. ela trabalha muito bem o pop eletrônico, ela voltou a Também acho. trabalhar com isso, Uhum. mas como você disse, ela também trouxe muito dessa questão mais intimista, mais minimalista desses dois últimos álbuns. Como artista, assim, como compositora, como ela pensa o som dela, eu acho que ela com certeza ela chegou num lugar muito seguro assim para ela e Uhum. também é muito acessível para esses dois públicos que ela agora sim ela conversa muito bem. Eu vi muita gente que não é muito fã dela, mas que gosta muito de música alternativa e coisa do tipo, enfim, se rendendo para esse álbum real e até fãs mais antigos assim também, nossa, dizendo que esse é o melhor disco dela e por motivos óbvios. Sério? Ela soube. Você chegou a ver muita gente falando isso, que é o melhor disco dela? Sim, sim. Aham. Caraca, interessante. Não cheguei a ver isso não, mas assim, não seria uma coisa a se estranhar, porque, por exemplo, até em nível, por exemplo, de composição, que é uma coisa que é... O Folklore e o Evermore, eles se beneficiam muito disso, né? Nesse sentido. Porque, Uhum. primeiro, você tem ali... ela sem necessariamente precisava ter feito turnê, porque era discos que ela fez Uhum. ali no lockdown, né? Então, É. ela só queria contar histórias. E a Taylor sempre foi boa em contar histórias. Mas ali ela aprendeu, por exemplo, muito, na minha opinião, a dosar um pouco aquilo para uma terceira pessoa no Folklore e no Evermore, sem ser Bom. especificamente para ela, tá ligado? E Uhum. aqui a gente sente muito ela, obviamente, porque são essas 13 madrugadas dela. Por exemplo, na Mastermind, que é lá pro final do disco, você vê ela falar coisas como para fazê-los me amar e fazer parecer ser esforço. Essa é a primeira vez que cito a necessidade de confessar. E ela tem várias dessas coisas aqui no álbum, como Night Hero, de realmente confessar, né? Porque ela fala, quando minha depressão funciona no turno da noite, todas as pessoas que eu fiz, fantasma, ficam lá na sala. Ao longo do trabalho, ela vai passando por esses demônios, essas coisas que, a parte da noite, né? Normalmente a gente tem esses caosinhos, né? São normalmente os momentos, talvez, onde a gente acabe criando, eu acho que, essa mais vulnerabilidade e que ela passa bem no álbum. E como tu falou, ao mesmo tempo, a própria Hero, outras músicas que tem no disco, ela balanceia bem isso, não só com o alternativo, não só com um som mais desconstruído do passado dela, mas com uma coisa muito pop, assim. Ficou um Uhum. equilíbrio de forças muito Sim. bem vista nesse trabalho. E aí eu sinto que, por exemplo, eu acho que em som, a gente pode falar que esse álbum, já que eu citei esse pop, ele vai no coisas que o próprio Lover tentou fazer, no que o 1979 fez, muito bem feito, Uhum. só Muito, que de uma muito. forma mais sutil aqui nesse disco. E aí Uhum. esses discos, se eles têm músicas que são meio que pra tu se aquecer pra balada, pra noitada, sabe? Pra Uhum. festa, pra essas paradas,
Esse disco é quando você tá meio que voltando pra casa. É aquele disco da Sim. contemplação. Ou quando você não quer sair de casa simplesmente, quer só ficar ali apreciando e as coisas e Sim. pensando e tal. E eu sinto, pô, coisas assim, mano, que eu fiquei muito surpreendido. Talvez, acho que você também, né? Porque parece, em determinado momento, parece o The Wicked na fase Starboy, parece Churches pra Sim. cacete, parece Sim. Chromatics. Ele tem uma textura de sonho, de devaneio, esse disco, né? Sim, então, eu acho que ele tem uma textura muito boa, muito bem elaborada assim ao longo do álbum. Principalmente nesse lance das madrugadas, da meia-noite. Tipo, ele tem Uhum, esse lance no som assim mesmo, meio nebuloso, sabe? Desses tons de azul assim, sabe? Meio brilhante, meio fosco. uhum, Junto com a estética dela mesmo, que sempre é algo muito, muito grandioso, né? uhum. Então, eu acho que em todos os aspectos ele é algo muito equilibrado, assim, que você, como eu disse, você consegue ver músicas sozinho nele que funcionam bastante, a própria Anti-Hero, a própria Vigilant Cheat, a própria Snow on the Beach com a Lana. São É, músicas com a assim Lana que que não tem a Lana, né? Que não acho tem a que. Lana, exatamente. Mas para mim, de vibe, ela é muito Lana, assim. Muito, muito, muito. Sim. É absurdo, Sim, assim. são músicas que individualmente funcionam muito bem, mas que também você olha elas dentro do disco, elas funcionam muito, muito, muito bem, do começo ao fim, assim, com o trabalho que é apresentado, sabe? E eu acho Uhum. que de uma certa forma, fazendo uma comparação assim, igual você falou que parece com Churches, parece com isso, com aquilo, ele me lembra muito assim a construção do próprio melodrama, sabe? Desse Concordo. conceito de algo fechado em si mesmo, ao mesmo tempo que ele é meio minimalista, ele também é muito grandioso, ele tem uma cara muito forte, assim, sabe? E é muito espontâneo também. Inclusive, a gente tem que acentuar isso aqui, né? Talvez, nesse aspecto de produção pop, talvez seja um dos trabalhos mais, pra mim, mais fodas que eu vi o Jack Antonoff fazendo. A gente sabe o quanto cada vez mais ele tá afiando esse estilo pop dele de produção. E esse ano ele teve, Uhum, pô, tipo da Florence, por exemplo, foi um puta exemplo. A gente teve disco do ano passado da Clairo, os próprios discos com uhum, a Lana, sabe? Tipo, sim, mas, mano, aqui nesse trabalho. ele acertou muito, muito. Ele entende a Taylor de uma forma que a Taylor Uhum, precisava disso, tá ligado? Além do próprio Jack Antonoff, pensando até no 3 AM Edition, né? Que você tem o uhum, próprio Aaron Dressler aqui de novo, né? sim, com certeza, tipo, foi um negócio que veio pra ficar mesmo, e por isso Mas, que é muito aquilo que a gente tava falando, sabe? Das coisas se consolidando. A gente pode ver, assim, certos ecos, assim, do som do Aaron Dresner, tanto do The National, tanto com o do Big Red Machine lá. Então, uhum. tipo assim, a gente consegue enxergar esses ecos, assim, nesse som do Midnight, só que muito com a cara da Taylor, sabe? Com uma cara muito acessível mesmo, muito pop, É. muito acertado e de uma forma muito pessoal mesmo. Tu falou o bagulho de melodrama. Cara, eu sinto Uhum. muito em alguns momentos também o tipo de pop que a Carly Rae Jepsen gosta de fazer. Tipo, naquele lance de ser não necessariamente ingênuo assim, mas sabe ter esse lance mais lúdico no som, mas quando você vai ver uma parada mais profunda, de certa forma pesada até e dramática, tá ligado? Eu acho que junta um pouco dessas vibes todas, assim, e o aspecto eletrônico em si do álbum também me Uhum. surpreendeu É muito, muito assim. bem trabalhado. Você usou uma palavra boa, assim, tipo, pesada, né? Ele tem umas coisas ali Uhum. que se mescla com essa coisa de sonho, ou essa coisa mais Uhum. rosa, né? Mais adocicada, assim. Quando eu falo questão de consolidação, eu sinto que a partir do folclore, a partir dessas revisitações revisitadas nesses álbuns antigos, e principalmente Midnight, ela já ganhou tudo quanto é prêmio. Ela já foi Uhum. muito respeitada pelos álbuns dela, sabe? Ela já tá na Sim, cultura sim. pop de uma forma muito absurda. E é muito Ela já é uma vaiada. das. Exatamente. Mas só que o que ela quer agora é tipo assim, o que ela talvez ela sente necessidade é tá ali oferecendo músicas com mais identidade, sabe? E dentro Uhum. disso é a questão, tipo assim, cara, eu quero me testar, eu quero me usar. Como as Uhum. grandes musas, como, tipo, a gente tá falando da Lorde, a Lorde, em 2 discos, ela realmente conseguiu fazer coisas de mudar o pop e outras coisas sem ser o pop. Eu acho que a Taylor quer ir Uhum. para esse lado. O que que ela pode Sim. fazer? Que ela pode emular tanto o pop mais absurdo, mais foda, sem ser exatamente extremamente hiperbólico, mas ao mesmo tempo como ela pode reinventar a roda, sabe, para outros lados sem ser música pop. Eu acho que ela vê outras pares dela na atualidade fazendo isso e ela tá tentando também. Passar aqui pra minha nota, sinteticamente Boa. falando, 0 a 5 eu dou 4. Eu também vou com a minha nota de 4.
porque 5 é um disco perfeito, né, e tal. Ah, normal, a gente sempre fala isso. Aquilo que a gente falou, a gente enxerga ela se consolidando agora nessa pegada que ela quer, sabe? Tipo, Talvez ela está retrabalhando para chegar no novo ápice dela, como foi o Red ou 1979, na minha opinião. Por exato, também mais acho. que eu acho que esse álbum realmente tá entre os grandes discos da discografia dela, assim, já. Sim, nossa, com certeza. Igual você, como falou, que lembra um pouco o Starboy, do The Weeknd. O Starboy foi um álbum bom, mas, porra, o que veio depois, pelo amor de Deus. Então, eu Exatamente. acho que E é... o Starboy, ele é meio que foi um álbum que começou realmente a polir essa identidade do Weeknd. Por mais que eu prefiro Aham, até o Beat Behind the Madness do que o Starboy, aham. mas acho que o Starboy tem mais Mas em influência termos nesse de construção, sentido. né? E aí, quando ele demorou um pouquinho mais, quando veio os seguintes, a gente sabe o que É, veio, né? E eu acho que a sim, Taylor tá caminhando para isso também. exatamente. Câmara foi do céu, foi isso aqui, foi outro reviewzinho aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do programinha. Não se esquece de dar o likezinho no vídeo, botar a sinetinha pra saber quanto tem outros conteúdos aqui no Musicalize e seguir a gente em redes sociais, tá? Todo apoio é muito importante pra gente. Tá tudo aqui embaixo. Até a próxima. Aquele beijo, aquele abraço, aquele Losito. Tchau. Foi.